Bom, vamos dar início então à aula de hoje. A gente vai ver a aula 5, módulo 5 aqui da nossa aulinha. Hoje vai ser bem dinâmico, tá? Porque a gente, como na aula passada, a gente viu os operadores, começou a trabalhar então com as funções do Excel, né? Nessa aula aqui a gente vai ver bastante agora sobre a parte lógica da coisa, né? Então, vou explicar bem em questão da sintaxes de fórmula, a gente vai voltar a ver, né, o conteúdo sobre as sintaxes de fórmula, e essa aula aqui é uma das aulas que, assim, vai te dar uma visibilidade de algumas das funções que a gente mais utiliza dentro do Excel, que são as funções de procura e as funções de condição, tá? Então a gente vai ver se erro, a gente vai ver ses, ou, a gente vai ver procv e procx, né, para procura de dados. Então tem bastante coisinha hoje que é importante ter uma boa base para a gente poder ter resultado, assim, essas são as bases de criação de ferramentas, né? A partir do momento que eu for explicando um pouquinho mais, você vai ver a utilidade das fórmulas em si, né? Então vamos começar? Vamos começar pelo básico. Então, função SE, a base lógica do Excel. Então, a função C permite tomar decisões baseadas em condições, né? Então, vamos entender como que isso funciona. Vamos ler a sintaxe básica, vamos entender a sintaxe básica. Então, a gente começa com igual, né? Para dar o início, né, da nossa sintaxe de fórmula. E aí, se eu coloco um C, o Excel ele vai esperar um teste lógico. Então, vamos simular em uma célula aqui, né? Igual C, e aí eu vou abrir o meu parênteses. A primeira coisa que o Excel pede é o teste lógico. Depois que eu colocar para ele, né, depois que eu mostrar para o Excel qual é o meu teste lógico, ele vai perguntar para mim o que ele retorna se o valor for verdadeiro, e depois, efetivamente, o que ele retorna se o valor for falso. E vamos entender o que isso significa, né? Se o valor for verdadeiro, quer dizer que eu encontrei o que eu estava procurando, ou seja, aquele teste lógico que o Excel fez voltou um valor positivo. Então, vamos simular alguma coisa aqui. Vamos lá na nossa famosa planilhinha aqui de produto, preço, total, aliás, quantidade, né? E total. Então, eu vou colocar aqui alguns produtos. Vamos lá de novo. CPU, teclado, mouse e cadeira. E aí o preço eu quero 2.000. O teclado agora vai ser um pouquinho mais caro, mouse 150 e a cadeira 1.100. Vou colocar aqui uma quantidade de 3, 6, 8 e 2. E o total a gente vai fazer depois. Como de praxe, né? Vamos fazer a configuração dos nossos valores. Então, essa tabelinha aqui, nesse caso, isso aqui é um valor contábil, então eu quero que ele seja monetário. E beleza, temos uma tabela bem simplesinha já dos nossos produtos, do preço de cada produto e da quantidade que a gente efetivamente comercializou, comprou, vendeu, enfim, do nosso material. Então a gente já tem uma base aqui para fazer alguns testes, né? Aí, voltando aqui agora à sintaxe. Então, a sintaxe básica da fórmula C é um igual C, né? E aí vem o nosso teste lógico. Vamos começar do princípio. O que é um teste lógico? Teste lógico é o que vai servir de comparação. Então, o teste lógico pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser uma multiplicação, pode ser um número maior, pode ser um número menor, pode ser um erro, pode ser uma procura. O teste lógico é aquilo que vai ir de encontro com o que a gente quer que o Excel valide, né? Ele faça a validação para saber se aquilo está correto, né? Se ele encontrou o valor positivo, ou se não, se está com valor negativo, né? Se o nosso teste lógico ele falhou e se ele precisa voltar um valor entre aspas falso aí para gente, né?
E aí um exemplo prático aqui que eu já deixei listado é, se a venda for maior que 500, mostrar bônus. Se não, sem bônus. E aí ele fala para mim, ó, porque ele cita da seguinte forma, igual, né, C, e aí ele coloca A2 maior que 500. Né? Por que A2? Porque daí ele pegou uma célulazinha aqui, qualquer, eu vou estar usando aqui a célula de total, e a gente vai trocar um pouquinho esse valor de 500, tá? Então, vamos calcular o nosso total, e aí o nosso total, eu vou fazer a quantidade vezes o meu preço, né? Então, beleza. E aí eu vou usar o auto-preenchimento sem colocar nenhuma, sem fazer a- as referências das células, né? Referência travada ou mista. Então, eu simplesmente vou capturar a primeira célula e fazer o auto-preenchimento para as demais. E agora, eu quero saber quais células são acima de R$ 2.000? Por quê? Porque tudo que for acima de 2.000, eu quero que ele devolva um bônus, né? Então, vamos fazer a validação de bônus. Como que vai funcionar essa validação de bônus? Imagina que você não tem, né, só 4 linhas, que você tem uma tabela preenchida com as suas 500 linhas e você precisa saber tudo que foi comercializado e tudo aquilo que é passivo de bônus, né? Então eu quero saber aonde que eu tenho que bonificar agora, por exemplo, o meu vendedor. Então vamos colocar aqui que isso é um total de venda, né? Então, para a gente fazer a sintaxe do C, eu vou iniciar com igual, vou colocar um C aqui e vou abrir o meu parênteses. E aí o Excel ele vai perguntar para mim qual é o seu teste lógico, né? O que você quer validar. Eu quero saber se o resultado da minha coluna total, então eu vou clicar no na minha primeira célula da minha coluna total, onde eu tenho valores, se ele é maior, então, símbolo de maior, similar ao que a gente tem aqui no exemplo, tá? Se ele é maior que 2.000. E eu escrevo o número 2.000. E aí, ponto e vírgula. Então, eu quero saber se tudo que eu tenho nessa fórmula... Cadê meu ponto e vírgula? Aqui. Ponto e vírgula. Então, o meu critério, o meu teste lógico é saber se o resultado da minha célula N2 é maior que 2.000. E aí ele pergunta, o valor, quando ele for verdadeiro, o que você quer retornar? E aí aqui a gente pode começar a tratar os critérios que a gente quer que retorne. Então, nesse caso, eu quero que venha, que retorne para mim, quando o valor é acima de 2.000, eu quero que ele retorne a palavra bônus. Então, eu abro uma aspas aqui, né? Porque abrindo aspas é onde eu posso escrever texto. Eu posso mostrar para o Excel que é esse o valor escrito que eu quero que a fórmula retorne. E aí eu vou escrever bônus. Ótimo, fecho aspas. Eu mostrei para o Excel o que eu quero que ele retorne quando o valor é verdadeiro. O primeiro valor a ser retornado sempre é o valor verdadeiro, tá? Então, vamos supor, o Excel ele encontrou o meu teste lógico, ou seja, ele achou uma célula com valor acima de 2.000, é esse o resultado que eu quero que ele retorne, tá? Então, está escrito ali 2.000, vamos lá, ponto e vírgula, vamos passar para o valor se falso, né? Então, o valor se falso, eu quero que ele escreva sem bônus. De novo, eu abri as aspas, eu fechei as aspas e agora eu vou fechar a fórmula. Então, está aqui o meu último parênteses. Então, vamos fazer a leitura da fórmula de novo para ficar uma coisa bem clara. É igual C, aí eu abro parênteses, e aí eu dou o meu teste lógico. Então, o teste lógico, repetindo, o que ele está fazendo aqui? Ele está validando se a minha coluna total, se o resultado do meu total, ele é acima de 2.000.
né? A regra que eu coloquei aqui é que se todo vendedor vender acima de R$ 2.000 dentro de uma venda, se ele fizer, né, uma venda acima de R$ 2.000, ele tem direito a bônus. Então, o que, que o Excel vai validar para mim? Se essa linha, essa célula em si, se o valor que está sendo calculado, ele está acima de 2.000. E aí, se tiver, ele vai falar para mim, olha, tem bônus, ou se não tiver, ele vai falar, ó, sem bônus. E aí a gente vai dar um Enter aqui. Olha que bacana. O Excel entendeu que o meu total da linha, né, da primeira venda das CPUs é acima de 2.000. Então ele vai falar, olha, dessa linha aqui, maravilha, tem bônus. Vamos ver as demais? Assim como a gente fez o auto-preenchimento da primeira linha de multiplicação da venda, a gente vai fazer também o auto-preenchimento da fórmula C, tá? Para a gente poder fazer a validação. Então, vamos pegar aqui no cantinho direito e vamos clicar e arrastar. Já na minha venda de teclado, apesar de eu ter vendido 6 unidades, o preço do teclado é bem menor, né? Então, a totalidade da minha venda de teclados deu R$ 1.200. R$ 1.200 está acima dos 2.000? É maior? Não, é menor. Então, essa linha não tem bônus. Vamos ver a próxima? O mouse. O mouse custa 150. Vendemos 8 unidades. Também totalizou R$ 1.200. Está abaixo dos 2.000, então sem bônus. Já a cadeira custa 1.100. Vendemos 2 unidades. Então a gente teve uma venda aí de R$ 2.200. Na minha validação, se tem ou não tem bônus, tem bônus, está correto. Então, esse tipo de validação, quando a gente coloca o C, é para fazer um critério, é para validar se a gente vai encontrar um valor positivo, né? Ou seja, ele faz o matchup dentro daquilo que a gente colocou de critério. Nesse caso do nosso teste, é se a nossa coluna de total é maior que 2.000, e se ele achar, ele vai falar bônus. Se ele não acha, né? Se ele acha um valor menor do que aquilo que a gente está esperando, ele vai falar, olha, sem bônus. Então, para efeito de validação, perfeitinho. Nós temos 2 linhas onde eu tenho bonificação e 2 linhas que eu não tenho bonificação. Tá bom? E é Isso, perfeito. Assim, a comparação foi perfeita, porque é exatamente esse tipo de critério. Tanto que, caso o Excel esteja em inglês, aqui é efetivamente uma fórmula if. Então, sim, é exatamente isso. A gente está tratando com as fórmulas if and else. É isso aí. Então, se você consegue fazer esse tipo de correlação, tá perfeitinho. Isso aqui assim, você vai assimilar bem facinho esse tipo de critério, porque é exatamente isso mesmo. É, sim, sim, é exatamente isso. Então, a fórmula C nada mais é do que o if e o else quando você está falando de programação. A programação dentro do Excel, né, o VBA. O VBA ele vai usar bastante esse tipo de validação, né, if, else e tudo mais. E é efetivamente escrito desse jeito. Então, são os ifs and elses aqui que a gente está colocando agora em prática, mas dentro de uma fórmula no próprio Canva do Excel, tá? Vou continuar, vou deixar essa tabelinha aqui para a gente poder fazer mais alguns testes, tá? Então, a função básica, essa é uma função com um critério. Então, eu falei para o Excel, olha, valida um critério para mim, e agora a gente vai ver quando a gente faz C numa função aninhada, né? Que são várias condições em sequência. E como que a gente usa? Usamos quando queremos testar mais de uma condição em sequência. Né? Então, um exemplo prático. Vamos classificar uma nota. Então, se, e aí ele coloca uma célula de exemplo, né? Se é igual a 7, está aprovado. Né? Se é maior que 5, maior ou igual a 5, é recuperação. E se não for nem
maior ou igual a 7 ou maior ou igual a 5, é reprovado. Por quê? Porque a nota não alcançou o critério de aprovação, né? Então, notas maiores ou iguais a 7 é aprovado. Maiores ou iguais a 5 é recuperação. E se não, né, se nenhum desses critérios for alcançado, é reprovado. Então, vamos fazer um teste efetivamente com os critérios que a gente tem aqui, e aí eu vou colocar uma nota 10, né, porque o nosso primeiro aluno aqui, ele tirou 10, o segundo tirou 8, o terceiro tirou 7, o quarto aluno tirou 6, o próximo 5, depois vem o 4, 3, opa, 3, volta aqui Excel, 3, 2 e 1. Maravilha! Como que a gente vai fazer, então, nesse quesito, né? Deixa eu reduzir um pouco as células aqui, aqui também. Só para eu ter espaço aqui, maravilha. Então, o que eu quero? Eu quero pegar e fazer exatamente essa mesma fórmula, tá? Eu quero ver se os meus alunos, com base nessas notas, se eles foram aprovados, se eles precisam de recuperação ou se eles foram reprovados, né? Então, aqui a gente vai colocar também a validação das notas. E aí a gente vai fazer um critério que eu vou explicar por que a gente usa o C mais de uma vez, né? Então, aqui eu tenho igual, vou abrir a sintaxe aqui, e aí eu vou começar com a primeira. C, vou abrir o meu parênteses, e aí ele vai pedir o meu teste lógico. E aí o meu teste lógico, eu quero saber se o meu valor de nota da coluna T, ele é maior ou igual. Então, para eu saber e para eu falar para o Excel, olha, pode ser maior ou pode ser igual, né? Até aqui eu poderia ter feito o mesmo, ó. Se o valor for maior ou igual a 2.000, eu quero bônus, se não, sem bônus. Por que a gente põe maior ou igual? Porque daí você, principalmente para nota, né, num critério de nota, o Excel ele vai entender da seguinte forma: igual, C, abre o parênteses, e aí eu quero o meu valor da nota, se ele é maior ou igual. Por que maior ou igual? Porque senão se eu colocar só maior, eu quero que só os valores maiores que 7. Então, 7,1, 7,2, 8, 9 e 10. Né? Se o valor for exatamente 7, o Excel não vai entender que a pessoa foi aprovada. Ele vai entender que a pessoa está de recuperação. Por quê? Porque o próximo critério vai ser o critério de recuperação, que vai da nota 5 até a nota 7, né? Ou 6,9, se o valor tiver números decimais, né? Casas decimais. Então, nesse caso, a gente coloca um igual, porque o valor pode ser exatamente 7, ou acima. Então, maior ou igual, 7. E aí o meu primeiro teste lógico é o meu teste de positividade, ou seja, quando o Excel ele encontra o resultado esperado. Então, quando o valor for verdadeiro, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne aprovado. Maravilha. Abre aspas, escreve aprovado, fecha aspas. E ponto e vírgula. Nessa hora, ele vai me perguntar qual é o valor caso eu tenha um resultado falso, né? Não encontrei o que você está procurando, usuário. O que você quer que eu retorno? Nessa hora, eu quero outra expressão. Eu quero a próxima procura. Por quê? Porque se eu não encontrei o meu primeiro critério, né, e eu não encontrei o meu valor verdadeiro, quando ele pergunta qual é o valor falso, em uma fórmula onde a gente aninha, o aninhado, né, de critérios, que são várias condições e sequências, é no valor se falso que eu coloco o próximo critério. Então aqui eu quero outro C, e aí eu vou abrir o parênteses de novo, e aí eu vou fazer novamente um teste lógico. Eu quero saber se a minha nota da coluna T, então a T2, se ela é maior ou igual 5. Ponto e vírgula.
E aí, se for maior ou igual a 5, o que eu quero que retorne? Cadê? Recuperação. Então, vou retornar recuperação. Ponto e vírgula, e aí eu tenho o meu primeiro critério, se é maior ou igual a 7, é aprovado. Eu tenho o meu segundo critério, se maior ou igual a 5, e aí é de 5 até 7, é recuperação. E se eu não achar nenhum dos dois, o meu valor se falso é reprovado. E aí eu começo, fecho um parênteses. Nas novas versões do Excel, ele vai mostrar para você, ó, o meu primeiro encerramento de fórmula é do primeiro C, ou seja, é da segunda, do segundo critério que eu apontei para o Excel. Então, olha, Excel, meu segundo critério é a recuperação. Então, eu vou fechar o parênteses de novo. Por quê? Fechando esse segundo parênteses, eu fecho o primeiro critério que eu pedi. E aí eu tenho um critério para aprovado, um segundo critério para recuperação e um terceiro critério para reprovado, tá? E Enter. Maravilha! Então, o que o Excel entendeu na minha primeira linha? Que o valor da minha nota na coluna T, né, ele está maior ou igual a 7. Então, ele encontrou logo o meu primeiro critério. E aí, o que ele voltou para mim? Que esse aluno está aprovado. E aí, de novo, vamos usar agora aqui novamente o autopreenchimento, né? Vamos lá. O meu segundo aluno tirou 8, então também está maior ou acima de 7. O meu terceiro aluno tirou 7 em exato, então ele está maior ou igual a 7. Então, os meus três primeiros alunos, eles estão aprovados, não precisam de nenhuma intervenção. Já os dois próximos alunos, eu tenho uma nota 6 e uma nota 5. A nota 6 está maior ou igual a 5, né? E aí, no meu segundo critério entra em vigor. E aí, que o Excel ele retorna para mim? Recuperação, ou seja, minha fórmula entendeu que não alcançou o primeiro critério, mas alcançou o segundo. Então, lendo de forma simples, recuperação, aplicado para os próximos dois alunos. Já os meus últimos 4 alunos, a turma do fundão, né? Eles acabaram não conseguindo a nota necessária. Então, eles não foram de encontro ao meu primeiro critério, não foram de encontro ao meu segundo critério. E aí o que sobra é o último critério, que é um valor falso para ambas as possibilidades que eu coloquei anteriormente. E aí, como eu não encontrei o primeiro, não encontrei o segundo, o que sobra é reprovado. Então, entre aspas, né, nesse joguete de critérios onde eu tenho 3 opções, ele não encontrou a primeira, não encontrou a segunda, encaixa-se dentro do terceiro critério. Então, os meus 4 últimos alunos, eles estão reprovados. Eu tenho 3 alunos aprovados, 2 de recuperação e, infelizmente, 4 que vão ter que repetir a matéria como um todo. Ficou claro? Deu para entender direitinho? Aqui, até nesse sentido de if aqui, e aqui é como se a gente tivesse um if e um else, né? Então, eu tenho um if para um jogo de 2 critérios e um if plus if aqui, né? Para eu ter um primeiro critério seguido de um segundo e, por último, um terceiro. Tá bom? E agora a gente vai tratar também se e ou, né? Se com e ou com ou. Isso é bem legal. Então, vamos entender como que isso funciona, tá? Permite que o se avalie 2 ou mais condições ao mesmo tempo, né? Então, como que isso vai funcionar? Se e, todas as condições devem ser verdadeiras. Se ou, pelo menos uma deve ser verdadeira, né? Então, vamos entender, ó. Aí, aqui eu deixei uma fórmula escrita dessa forma, ó, se, e aí
continua abrindo parênteses, aí começa. B2 maior que 100 e C é igual ativo, desconto. Se não, sem desconto. E aí, a função com ou. Se ou B2 igual SP, B2 igual RJ, Sudeste. Se não, outras regiões. Então, vamos fazer aqui agora. Deixa eu pensar num CE, seu. Então, eu quero fazer. Aqui já serve. Eu quero o preço do material, né? Então, aqui eu tenho o nosso produto, aqui eu tenho o nosso preço, aqui eu tenho a quantidade. Caso a pessoa compre 3 ou mais produtos, ela vai ganhar um desconto, né? Então, a minha tabela de desconto ela vai estar aqui vamos colocar ela para cá, né? Então, aqui, desconto. Maravilha. Então, o que, que eu quero saber? Eu quero saber se o produto custa mais, né? Mais de R$ 1.000 e se a pessoa comprou pelo menos 3 itens, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vai colocar um igual, vai colocar o C, e aí para eu colocar o e o ou, ele vem depois do primeiro parênteses. Então, eu posso colocar um e aqui, né? O Excel já vai me indicar que é uma fórmula efetiva, e aí eu vou abrir de novo parênteses. Ó. Então, deixa eu fechar aqui, abre aqui. E aí ele vai perguntar, ó, lógico 1, lógico 2, por quê? Porque se e eu quero colocar mais de um critério. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Nessa fórmula de C aqui, onde eu calculei o bônus, eu simplesmente falo para o Excel, olha Excel, se a minha coluna N for maior que 2.000, você me volta um resultado. E aí vem a validação, se positiva ou negativa. Na fórmula C, é da seguinte forma a leitura, igual C, e aí vem, eu quero saber se o preço é maior que 1.000 e eu quero saber se a quantidade que a pessoa comprou é maior ou igual a 3. E aí eu fecho o meu parênteses. Por quê? Porque o meu teste lógico composto, ele está criado. Só que aqui, quando eu falo de CE, eu quero dizer para o Excel que os dois critérios que eu coloquei dentro do meu parâmetro de procura, eles devem ser positivos. Ou seja, eu tenho que encontrar em efetivo os dois critérios caso eu queira fazer um resultado, um valor verdadeiro. Se eu não encontrar algum dos dois, o valor é falso, né? Então vamos lá, ponto e vírgula. Se os dois forem verdadeiros, eu quero desconto. Opa, aqui. Se algum dos dois não for encontrado, é sem desconto. A gente fecha o parênteses e dá um Enter. Ótimo. Eu tenho um valor de preço de R$ 2.000 e pelo menos uma quantidade de 3 peças. Então, a pessoa ela vai ganhar um desconto, porque o valor de critério da minha coluna L e o critério que eu coloquei da minha coluna M, os dois foram encontrados. E aí o Excel volta para mim que essa linha tem desconto. Vamos ver as demais? As demais não têm. Por quê? Apesar de eu ter 6 unidades, o valor do meu produto é baixo. Então, eu não tenho um valor de R$ 1.000 no material. Então, não tem desconto. Mesma coisa na linha de baixo. Mas e para a cadeira? A cadeira custa mais de 1.000. Mas olha que legal, a quantidade não é encontrada. Então, eu tenho um produto que custa mais de 1.000 na coluna L, mas eu não tenho a quantidade mínima na coluna M. Mas e se eu ajustar aqui e a coluna M tiver sim a quantidade que precisa? Olha, se você ajustar, o Excel ele é inteligente o suficiente de também ajustar a fórmula e aí a pessoa ganha um desconto, né? Vamos voltar aqui para o que estava, né? 2 unidades. Então, nesse critério de CE, onde eu tenho 2 células fazendo a minha validação,
A única linha que eu tenho desconto é a primeira. Todas as demais falham em algum momento. Duas linhas eu posso dizer para você que falham no valor, porque eu tenho uma quantidade que cai dentro do critério que é maior ou igual a 3 unidades, e uma das linhas tem valor, mas não tem quantidade. Tá? E assim, o CE, você pode colocar diversos critérios aqui dentro, tá? Aqui a gente está trabalhando numa base mais simples, com dois, mas você pode ter vários critérios, como se o produto for um produto específico, se o valor tiver que ser um valor a ser alcançado, uma quantidade, se o total. Então você pode ter lógico 1, lógico 2, lógico 3, lógico 4 e assim por diante. Quantos critérios você precisar colocar dentro da sua validação é dentro do teste lógico, né? Que você vai colocar. Então, se eu tivesse um lógico 3, um lógico 4 e assim por diante, basta eu ir adicionando aqui na fórmula, tá? E a gente, além do CE, tem o se ou, né? Então, nesse caso aqui, o CE, ele quer dizer que eu tenho que encontrar os dois critérios que eu disse aqui, né? Então, os critérios são uma linha acima de 1.000 no preço e uma quantidade. Então, quando os dois critérios são verdadeiros, aí eu tenho um retorno a caráter. Vamos ver agora o se ou, que eu posso ter um critério ou o outro critério como verdadeiro. E aí eu vou até usar o próprio exemplo que ele colocou aqui, e eu vou fazer uma tabelinha aqui embaixo, que vai ser localidade. E aí aqui eu quero os estados, né? Então eu vou ter SP, RJ, eu vou ter Minas Gerais, eu vou ter Amazonas, eu vou ter Ceará, eu vou ter Espírito Santo. Maravilha. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber se quando eu faço uma validação da minha localidade, se eu estou dentro da região sudeste ou se eu estou dentro de outras regiões, né? E aí eu vou fazer da seguinte forma: esse aqui vai ser o estado e esse aqui vai ser a variação. Opa. Cara, hoje tá difícil. Variação. Então, aí aqui eu tenho Mato Grosso. Opa, não, como é que é? Amapá, não. Deixa eu ver. Macapá. Pode ser Rio Grande do Sul, RS. Pode ser. Aqui eu vou colocar SP também. Aqui eu vou colocar RJ de volta. Aqui eu vou colocar Rondônia. E aqui eu vou colocar. Ótimo para Distrito Federal. Pronto. Maravilha. Por que eu tenho o estado e eu tenho a variação? Porque aqui a gente vai encontrar as pessoas ou no estado aonde elas estão ou a variação de aonde elas estão trabalhando no momento, né? E eu vou estender essa célulazinha aqui agora, que aqui vai ser a nossa validação de localidade. Como que eu vou fazer agora? As pessoas que eu estou procurando, elas vão estar ou no estado de origem ou no estado aonde elas estão trabalhando. E aí eu não vou chamar de variação, vou chamar de trabalho. Então, como que eu vou fazer essa procura, né? Caso eu não ache as pessoas na primeira célula, eu quero encontrar elas na segunda. Cadê o meu scroll lock aqui? Então, caso eu não encontre a pessoa na primeira célula, eu preciso encontrar ela na segunda. Por quê? Porque se ela não estiver no estado de origem, ela vai estar no estado onde ela está trabalhando. E aí eu quero saber se ela está na região sudeste ou se ela está em outra região. E aí eu vou colocar um C
vou abrir o meu parênteses, e aí ao invés do E, eu vou colocar um OU. C ou. Maravilha. E aí entra a mesma sintaxe. Então ele vai me perguntar qual é o seu lógico 1. E aí eu vou falar que se o cara tiver em SP, né, eu quero que ele traga para mim. Aliás, se aqui for igual, abre o parênteses, porque é texto, SP, ou você, de novo, opa, for igual, RJ, nem precisava da minha segunda coluna. E fecho parênteses. Então eu quero saber se o meu estado ele é SP ou RJ. Se eu achar um dos valores, eu quero que ele volte para mim, qual que é a região? Sudeste. Ponto e vírgula. Se ele não achar o valor que eu estou procurando, ele vai falar outra região. E fecho a fórmula. O que eu estou pedindo para o Excel procurar aqui para mim? Ele vai ler o meu estado. E ele vai falar, cara, o que você está procurando? Ah, eu estou procurando se a minha pessoa ela está morando na região sudeste, né? Então, o que eu vou procurar? SP ou RJ. Qualquer outro estado, eu quero que você volte outra região, que eu sei que a pessoa vai estar efetivamente em outra região. Então, vamos dar um Enter aqui. Opa, a primeira é região sudeste, né? E agora, e o trabalho? Validação do trabalho. Então eu quero que seja igual, C ou. E aí eu quero que o trabalho ele valide para mim. Se for igual SP ou se for igual RJ, ponto e vírgula, se verdadeiro, ok. Por quê? Porque o trabalho está próximo. Se não, eu quero que fique em branco. E aí em branco, eu simplesmente abro e fecho aspas. E fecho a minha fórmula. Prontinho. Ah, mas por que você deixou em branco? Eu quero testar o nulo. Esse é o nosso famoso nulo. Na programação, às vezes você vai usar null, empty, blank e por aí vai. Aqui na fórmula, se você quer um valor nulo, se você quer um valor em branco, quando ele é um valor escrito, né, um retorno de critério, por exemplo, de uma fórmula C, você pode simplesmente abrir e fechar aspas, sem digitar nada, não precisa de espaço, não precisa de caractere nenhum. Abriu e fechou aspas, o Excel entende que você quer valor zero, nulo, né? Zero não, porque zero é um caractere, você quer um valor zerado, você quer nulo, tá? Então, dei um Enter aqui. Vamos fazer a validação da localidade? Ótimo. Então eu tenho SP e RJ nas duas células, né? Então a minha validação de localidade volta que a região sudeste ela é caracterizada nas primeiras duas células. Todas as demais são outra região. Por quê? Porque eu não achei mais nem SP nem RJ, que são efetivamente os dois valores que eu estou procurando, ou um ou o outro. Então, a primeira sendo SP, cai dentro do meu primeiro critério. A segunda, sendo RJ, cai dentro do meu segundo critério. Todas as demais regiões não estão dentro da minha fórmula, então eu volto com o meu critério secundário, outra região.
E aí a mesma coisa, o CO ele pode ter vários lógicos aqui. Então, lógico 1, lógico 2, lógico 3, lógico 4 e assim por diante. Então, se eu precisar de mais validações, basta eu ajustar dentro da minha fórmula ou aqui, tá? E aí ela vai falar para mim que eu posso buscar por um valor, ou por outro, ou por outro, ou por outro, e assim sucessivamente. Achei? Devolvo o resultado positivo. Não achei? Devolvo o resultado, entre aspas, negativo, que é onde seria o meu falso. Agora, vamos fazer a validação do trabalho? Vamos clicar e arrastar. Também, ó. O trabalho, eu tenho SP e RJ bem no meio da minha tabela e eu vou ter um OK dentro dessas duas células. Porque se eu achar SP ou RJ, eu quero de volta um OK. Se eu não achar, eu quero nada. Eu quero uma célula em branco. Então, as duas primeiras e as duas últimas são células em branco porque são outra região. Já as duas centrais são SP e RJ, respectivamente, e aí eu retorno meu OK aqui, tá bom? Agora a gente vai entrar numa parte que eu gosto bastante, é um gosto particular, que são as fórmulas PROC-V e PROC-X. PROC-V e PROC-X são fórmulas de procura dentro do Excel, né? O PROC-V em específico é a procura vertical. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor agora com uma tabelinha que eu criei aqui para a gente ter a base de como que a gente vai trabalhar com essa procura, tá? Então, vamos só entender, né, a sintaxes e aí a gente passa para efetivamente os testes, tá? Então, PROC-V busca um valor na primeira coluna de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de outra coluna, né? Então, a gente vai entender melhor como que isso funciona. Então, fazendo uma leitura da fórmula, seria igual PROC-V, o valor procurado, que seria o valor da célula A2, aí vem a matriz tabela. Matriz tabela é de onde a gente vai fazer a procura. Depois eu tenho o número do índice, que é de onde eu quero fazer a retirada do resultado, e positivo, falso ou verdadeiro, né? Ou 0 e 1. Por quê? Porque eu quero saber se o Excel vai fazer uma procura aproximada ou uma procura exata. A hora que a gente estiver escrevendo a fórmula, vai ficar um pouquinho mais fácil, eu vou exemplificar um pouquinho melhor. Mas a leitura é basicamente isso, tá? Então, o valor procurado, o intervalo aonde buscar, a coluna onde trazer a informação e falso para uma busca exata, ou seja, o Excel tem que achar exatamente o valor que você está procurando para te dar um resultado, né? E uma dica de ouro do PROC-V, ele tem uma limitação, que é só procura da esquerda para a direita. Lembra que eu falei que o Excel ele trabalha com vetor? Então, o PROC-V vai fazer uso dessa função arrisca. Então, a minha procura do Excel, quando eu estou fazendo uso do PROC-V, tem que ser efetivamente da esquerda para a direita, tá bom? Então, vamos fazer o uso do PROC-V nessa tabelinha? Eu montei uma tabelinha aqui, que ela tem data, código de barra, nome de um técnico, o tipo de equipamento que foi trabalhado, a ação, um status de quality check, uma atividade e uma chave, né? Então vamos entender como que a gente pode trabalhar com essa tabela. Quando você usa o PROC-V, o ideal é que você consiga, por exemplo, eu estou procurando um código de barra, e aí a partir do código de barra eu quero saber qual foi o item que foi trabalhado, eu quero saber qual foi o técnico que trabalhou naquele item, e assim por diante. Para que o PROC-V ele funcione bem, você precisa ter um valor de critério para procura, ou seja, uma chave que identifique. Por quê? Porque o PROC-V não vai trazer múltiplos valores. Ou seja,
Quando a gente fala que o Excel trabalha de cima para baixo, da esquerda para a direita, vamos supor, aqui eu já tenho valores únicos, tá? Que eu criei, que é para a gente fazer as procuras, que são os códigos de barra, os barcodes. Vamos supor que o meu barcode da linha 2, né, ele se repetisse na linha 3. Então, eu tenho um barcode 21, blá, 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 final 15, e ele se repete 21, blá, 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 15, aqui na linha 2. Eu tenho valores iguais. Quando eu fizer um PROC-V desse valor, ele não vai voltar para mim os dois resultados. O Excel vai voltar o primeiro que ele encontrar. Por quê? Porque ele vai fazer uma leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, quando ele faz a leitura de cima para baixo, imagina que é uma leitura dinâmica. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Opa, olha, encontrei aqui o seu valor na linha 5, né? Hipoteticamente falando, encontrei na linha 5. Todas as repetições que eu tiver a partir da linha 5, o Excel nem vai validar, ele nem vai notar que aquilo existe. Por quê? Porque ele já achou o primeiro matchup. Então, como ele achou a primeira informação, todas as demais são nulas, ele não vai nem ler. Então, o ideal é que quando você está fazendo esse tipo de procura, o dado que você está usando, né, o dado que você está colocando como critério, ele é único. Então você só tem um resultado para uma linha, né? Por que eu deixei essa chave aqui, ela criada? Isso aqui é uma técnica de banco, né? Uma tática, entre aspas, né? É uma melhor prática. Porque vamos supor que realmente eu tenha valores duplicados no barcode, só que a minha atividade ela é diferente, ou o meu equipamento é diferente, ou a minha data é diferente, eu posso juntar as informações para criar uma chave. Então, por exemplo, eu posso buscar o que a gente chama de key, né? Eu posso juntar o barcode com a atividade. Eu posso juntar o barcode com o técnico. Eu posso juntar o barcode com qualquer outra informação que me permita criar uma chave única. Né? Então, nesse caso aqui, como eu não preciso, como o meu código de barra ele já faz esse papel, eu não vou precisar dessa identificação. Vamos supor que a gente está falando de uma lista de pessoas, né? Então eu tenho dezenas e dezenas de pessoas aqui, eu estou fazendo um cadastro dessa galera, porque eu quero fazer um levantamento de, olha, vamos fazer uma entrevista agora com diversas pessoas, eu quero saber qual é o trabalho delas, qual é a região que ela trabalha, qual é o nicho, o que que ela, onde ela almoça, porque é uma pesquisa de campo para eu ver quem sai da Zona Leste, vai para a Zona Sul, vai para a Zona Norte, leva comida de casa, almoça fora, esse tipo de levantamento, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, tem sempre uma informação que quando você captura, ela sempre vai servir de uso para a gente poder fazer a procura. Sites, por exemplo, usam bastante, que é o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Por quê? Porque essa contagem do cadastro de pessoa física é única, ela não se repete. Então, numa tabela, por exemplo, quando você tem uma tabela muito grande, você quer fazer uso, né, de critérios, você pode colocar algumas técnicas, né, como a criação de uma chave, você pode colocar contadores, né? Então, tem vários tratamentos de informação que vão servir para você identificar a linha. Nesse caso aqui, a gente vai usar o código de barra, tá? Então, vamos brincar aqui de fazer PROC-V, procura vertical. Então, o que que eu quero achar? Eu quero achar desse barcode aqui quem foi o meu técnico e eu quero saber qual foi a ação. Então, à frente eu vou colocar o técnico e depois eu vou colocar a ação. Né? Então, vamos escrever o nosso PROC-V. Vamos começar a sintaxe igual PROC-V, abre o parênteses, e aí o Excel ele vai começar a te ajudar. Ele vai falar, olha,
qual é o valor que você está procurando, né? Então, eu estou procurando esse valor aqui. Então, eu vou escrever ele. Aliás, eu vou colocar ele em uma célula para ficar mais fácil, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, meu valor procurado. E aí eu vou colocar ele aqui. Então, igual, proc_v. Qual é o meu valor procurado? E eu estou procurando o meu valor da célula N2. Ótimo. Ponto e vírgula. Aonde você vai procurar? Na matriz tabela, né? Então, a minha matriz tabela, ela vai ser do barcode, e aí quando eu falo leitura da esquerda para a direita, o primeiro dado que o Excel tem que ler é efetivamente o dado de procura. Então, eu quero da N2 até a E23. Por que da B2? Porque o meu barcode inicia da B2, né? Então, eu quero da B2 até a E23. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. O que isso significa? Isso significa que agora eu vou ter a minha primeira coluna sendo a minha coluna de procura e eu tenho uma, duas, três, quatro opções de coluna para eu devolver como resultado. E aí o Excel vai me perguntar, dentro da sua área selecionada, qual é o número do seu índice coluna que você quer trazer como resultado? E aí, a partir da primeira coluna que é a procura, eu quero saber quem é o técnico, né? Então, o meu técnico efetivamente é a primeira, segunda coluna. Então, meu número índice aqui é 2. E aí, ponto e vírgula, ele vai perguntar verdadeiro para uma correspondência aproximada ou falso para uma correspondência exata, né? Eu quero uma correspondência exata. Então, eu posso escrever falso ou eu posso colocar o caractere 0. O 0 vai corresponder a falso e o 1 vai corresponder ao verdadeiro. Então, para ficar uma fórmula mais simples, eu vou usar a numeração de 0 correspondendo ao falso, ou seja, é uma procura exata. Vamos lá? Enter. Deixa eu passar essa fórmula para cá. E aí ele fala para mim que e esse valor procurado aqui, eu vou passar ele para cá e eu quero que você seja você. Pronto. E sai daqui. Então o meu proc_v, ele vai ser do meu barcode. E aí o meu técnico, ele vai corresponder à procura da célula J2. E o meu range de informação, a minha área, o meu intervalo de procura vai ser desde a célula B2 até a célula E23. Então, de novo, partindo da esquerda de cima até a direita embaixo, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, o Excel ele vai ler desde a célula B2 até a célula E23 e ele vai procurar para mim, olha, eu estou procurando o valor 22060056. E aí, quando você, Excel, achar esse valor, eu quero que você retorne para mim o técnico. Vamos ver se o Excel fez o que eu estava pedindo? Ó, já temos um filtro aqui, né? Mas só para efeito, ó, eu vou colocar um filtro aqui na minha tabela primária e eu vou copiar esse valor aqui. O Excel falou para mim que desse número de série, né, desse código de barras, o meu técnico é o Rafael. Vamos fazer a validação? Vou no meu filtro, vou digitar o valor. Opa, achei o valor. Ok. E o meu técnico efetivamente é o Rafael. Perfeito. Vamos ver agora qual foi a ação executada dentro dessa linha? Vamos lá. Então, de novo, igual proc_v.
vou abrir o meu parênteses, estou procurando de novo o meu barcode, ponto e vírgula, vou mostrar para o Excel aonde ele vai procurar efetivamente essa informação. Então vamos lá. Primeira célula que eu preciso, primeira coluna de informação, tem que ser efetivamente a coluna de procura. Então, meu barcode. Vou até a minha E23, que é onde acaba a minha ação. Ponto e vírgula. Qual é o número índice da coluna que eu estou procurando? Então, barcode sendo a coluna 1, então vai ser 1, 2, 3, 4. Então, eu estou procurando a coluna 4, né? Ponto e vírgula, falso. Por quê? Porque eu quero um valor exato. E Enter. Ótimo. Ele falou para mim que dentro desse barcode foi o Rafael quem atuou e o que ele precisou fazer? Remoção de senha. Vamos fazer a validação? Olha, achei o Rafael aqui, o meu barcode é o 22060056, ele está aqui, e qual foi a ação? Remoção de senha. Perfeitinho, tá? Então, nesse caso aqui, a procura vertical, né, a leitura é igual procura vertical, procure o valor da célula J2, dentro da minha matriz tabela, do meu intervalo B2 até E23, né? Então aquela procura vetorial, e você vai trazer para mim a segunda coluna a partir da procura. A primeira coluna sendo o barcode, a segunda sendo o técnico. Mesma coisa aqui, a primeira coluna sendo o barcode, a quarta coluna, 1, 2, 3, 4, sendo a ação. Então, eu achei o meu valor dentro da minha tabela e eu sei que para esse código de barras, o técnico Rafael executou uma remoção de senha. Tá? Então, aqui a gente respeitou a limitação, né, do PROC-V, foi feita a procura da esquerda para a direita e a gente achou o nosso resultado. Agora eu vou explicar um pouquinho do PROC-X. O PROC-X é até uma célula não, desculpa, é uma fórmula mais moderna. O PROC-X não existia até um tempinho atrás, tá? Ele foi inserido nas últimas versões aí do Office 365 e o PROC-X ele é muito mais flexível que o PROC-V. Por quê? Porque ele consegue fazer uma procura cruzada. O PROC-V é vetorial, da esquerda de cima para baixo, da esquerda para a direita. Já o PROC-X, ele consegue fazer uma procura da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, enfim, ele é muito mais flexível, né? Vamos ver como é que ele funciona? Então vamos lá. PROC-X é mais flexível que o PROC-V e permite uma busca em qualquer direção, né? E aí, a minha sintaxe mais simplesinha, né, entre aspas, eu vou buscar um produto dentro de uma matriz e ele vai me trazer um resultado a caráter, né? Então, vamos escrever a nossa sintaxe aqui. E aí, aqui eu fiz a procura usando o barcode. Agora eu vou usar a chave e aqui eu fiz uma procura da esquerda para a direita, agora eu vou fazer uma procura da direita para a esquerda, né? Vou pular uma linha, vou pegar aqui uma chave qualquer, vou colocar ela aqui, e agora como que a gente vai fazer? Igual proc_x, opa, faltou o igual, né? proc_x, abre o parênteses. E aí ele vai me perguntar, ó, pesquisa valor, tá? Qual é a minha pesquisa? Qual vai ser o meu valor de pesquisa? Vai ser a minha chave. Então, tá aqui. E aí a minha matriz de pesquisa. Então, o Excel quer saber aonde ele vai pesquisar, né? Qual vai ser a minha matriz de pesquisa? Vai ser a minha coluna H. Então, eu vou clicar na coluna e vou falar, Excel, você vai buscar na coluna H a minha matriz de pesquisa, ok? Ponto e vírgula.
e eu quero uma matriz de retorno. E aí, diferente do PROC-V, aonde a gente fica selecionando uma área, aqui a gente pode ser um pouco mais direto. Então, a minha matriz de pesquisa é a coluna H e a minha matriz de retorno é a coluna C. E eu vou fechar a fórmula. Por quê? Porque eu não quero um valor se não encontrado, eu não quero um modo de correspondência e eu não quero um modo de pesquisa. Eu quero uma fórmula simples, é uma pesquisa de valor, uma matriz de procura e uma matriz de resultado, né? Fecho a minha fórmula e dou um Enter. Opa! De acordo com o Excel, eu estou procurando uma chave e a minha chave, quando eu faço a procura na minha matriz de procura, ele fala para mim que a correspondência da minha matriz de retorno é o Emerson. Está correto? Então, eu estou procurando a minha chave 2113-1093 AC, né? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos fazer a filtragem dele aqui. E qual é o técnico? É o Emerson. Perfeito. Então, o meu PROC-X, diferente do PROC-V, ele foi capturar o meu valor procurado dentro da minha matriz de procura, fazendo uma correlação à minha matriz de retorno. Então, além de ser, na minha opinião, né, uma fórmula um pouco mais simples, ela pode ser mais complexa. Eu vou estar entrando nesse assunto mais para frente também, né? Porque você pode sim fazer com que o PROC-X seja bem mais extenso e mais complexo. Então, eu posso continuar a fórmula com. Opa, aqui. Eu posso continuar a fórmula caso eu não encontre o valor, caso eu faça um modo de correspondência, caso eu faça um modo de pesquisa e por aí vai. Então, eu posso fazer com que ele seja mais complexo, mas nesse caso, ele acaba sendo mais simples e muito mais útil que o PROC-V. Útil entre aspas, tá? Ele é flexível. De novo, vamos entender que o PROC-V ele tem uma limitação, ou seja, ele só anda da esquerda para a direita. Mas, de novo, se você tem uma tabela bem montada, onde todos os seus valores estão de formas distintas, da esquerda para a direita, assim como essa tabelinha está tá, tá, tá bem descrita dessa forma, e o meu código de barra serve sim como a minha base de procura, o PROC-V vai funcionar perfeitamente para esse cenário. Caso você tenha uma tabela, entre aspas, né, mais bagunçada, ou ao longo do caminho você foi adicionando informações dentro de uma lista existente e você precisa fazer uma procura onde o seu valor de procura está ao final da tabela, o PROC-X é a fórmula da vez. Por quê? Você pode indicar que o PROC-X vai ter uma matriz de procura e uma matriz de retorno. E aí, nesse sentido, a pesquisa cruzada, ela não te limita a fazer da esquerda para a direita. Ela faz efetivamente um X aqui e traz o valor procurado para você, tá? Similar ao que a gente fez aqui, vamos buscar agora a ação, né, da linha do Emerson. Então, eu vou fazer de novo um PROC-X, e aí eu vou procurar o meu valor aqui, ele vai pedir a minha pesquisa matriz é a coluna H, que é a minha chave, e efetivamente a minha matriz de retorno é a ação, que é a minha coluna E. Selecionei as colunas, fechei minha fórmula, remoção de senha também. Vamos ver direitinho? Ó, eu estou procurando a 21, 13, 10, 93, AC. 21, 13, 10, 93, AC. O que o Emerson fez? Remoção de senha. Perfeitinho. Tá? Então, tanto o PROC-V quanto o PROC-X vão ter sim as suas indicações de uso. Tá?
Na minha opinião, o ProcX ele acaba sendo mais útil justamente por conta da flexibilidade, mas por uma questão de facilidade, o ProcV também tem que ser validado e checado se você não pode utilizar, porque mesmo uma procura da esquerda de cima para baixo, da esquerda para a direita, ela é super útil, de novo, caso os seus dados estejam bem estruturados, tá? Então aqui a gente tem tanto a procura vertical quanto a procura em X, né? Passei por duas das fórmulas que eu particularmente uso bastante hoje, onde eu trabalho, algumas das ferramentas que eu faço, elas se usam muito das funções de procura, né, de valores, então PROC-V, PROC-X, eles se encaixam muito bem nesses quesitos. E uma das coisas que eu faço bastante também é o tratamento de erro, né? Como que a gente usa tratamento de erro? Evita com que erros como ND, div0, valor atrapalhem a sua planilha, né? E aí a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode usar um se erro ou um se erros, tratando vários argumentos, né? Eu vou deixar os se erros também para tratar um pouquinho mais para frente, a gente vai se concentrar mais no se erro aqui nessa aulinha, tá? O se erro ele é um pouco mais fácil, então vou usar aqui agora o mesmo, vou fazer a cópia desse valor aqui, vou jogar ele aqui. Deixa eu só pegar agora aqui essa mesma aqui e aqui. Então a gente está fazendo efetivamente a mesma procura. Ou seja, eu estou procurando um barcode, eu estou achando o Rafael e eu sei que ele fez uma remoção de senha, né? Mas e se eu tivesse um barcode que não é encontrado em nenhum lugar da planilha? Se eu colocar a fórmula certa aqui, né? Então, eu estou procurando a J11. Ótimo. E aqui também eu estou procurando a J11. Maravilha. Então, eu tenho o meu valor de barcode aqui, né? O meu código de barra está aqui, a minha procura do técnico está aqui e a minha ação está aqui. Vou colocar os títulos aqui só para a gente saber. Então, vamos supor que eu estou fazendo a procura de um barcode que não existe. Então, dentro da minha matriz tabela, né, que é da coluna B até a coluna E, onde eu acho o técnico e a ação, eu não tenho valor. E aí o Excel ele vai tentar fazer a procura para você. Só que quando ele não encontrar, ele vai falar para você que ND. Nossa, mas o que é ND? Vamos lá para o nosso Google. O que é hashtag N/D no Excel? No Excel, hashtag ND representa o valor de erro não disponível ou nenhum valor disponível. Tá? Então, para efeito de explicação do que significa a sigla, é não disponível. Né? NA, not available, não disponível no nosso bendito português aqui. Né? Como que eu trato? Vamos supor que eu tenha esse PROC-V para várias e várias linhas. O erro ele polui o que a gente tá efetivamente buscando, ou ele impossibilita a gente de fazer filtro, cálculo. Vamos supor que a gente tem um cálculo, né? Então aqui eu tenho 10 dividido. Opa. Eu tenho igual 12 dividido por 3. 4. Mas e se eu tivesse 0? Preciso de um erro. Vamos lá, Excel, me gera um erro.
vou deixar o cálculo para depois, deixa esse cálculo aqui. Vamos uma coisa de cada vez, vamos tratar primeiro o erro para ação. Então, eu tenho ND, ou seja, valor não disponível, né? Como que eu faço o tratamento caso eu queira não trazer o ND? Eu quero deixar a minha tabela bem formatada, bem disposta, né? Então, antes da minha fórmula, eu vou entrar com o comando de C erro. E aí eu abro um parênteses. E aí o próprio Excel vai falar, olha, se erro para esse valor. Qual é o meu valor? O meu valor é toda a sintaxe da minha fórmula. Porque essa sintaxe é a minha procura. Ou seja, isso aqui tudo é o que eu estou fazendo, é o que eu escrevi para o Excel, é o que eu indiquei para o Excel, para ele devolver um valor para mim. Então, esse resultado de não disponível é derivado dessa formulinha aqui. Então, antes dessa fórmula, eu vou escrever se erro e vou abrir um parênteses. E aí ele vai me perguntar, qual é o valor? O valor é toda a minha fórmula. E aí, ponto e vírgula, depois do meu valor todo. E aí ele vai perguntar, e se eu achar um erro, cara, o que eu volto para você? E aí a gente pode escrever o que a gente quer que o Excel devolva, né? Então, não disponível. Ou, o que é muito utilizado, em branco. Mas, nesse caso, vou deixar um não disponível na primeira e em branco na segunda, né? Então, não disponível, Enter. E na ação, mesma coisa. Vou colocar um C erro, vou abrir meu parênteses. O que é o meu valor? Meu valor é toda a sintaxe de procura, e aí eu dou um ponto e vírgula. E como eu já sei que não está disponível na primeira célula, que seria o técnico, a segunda eu quero em branco, porque eu não preciso duplicar os valores. E aí eu dou um Enter e automaticamente o Excel vai falar para mim, olha, cara, eu não achei o seu PROC-V, tá? Assim, o valor que você está procurando, ele realmente não está disponível. E aí, para eu não mostrar para você um hashtag ND, eu simplesmente zerei os valores, né? Eu deixei um valor nulo na sua célula. Então, é para esse tipo de tratativa que a gente vai usar o comando cerro, quando a gente quer possivelmente evitar problemas com erro quando a fórmula não acha, não devolve para a gente um valor esperado. Ah, Luiz, mas isso só serve quando a gente tem erro? Sim e não. Não, porque isso não atrapalha a fórmula de funcionar a caráter. Tanto que se eu ajustar o barcode aqui e der um Enter, as minhas fórmulas detêm esse erro, né? Só que o valor que eu estou procurando, ele efetivamente foi encontrado. Então, o Excel não precisa usar para mim, entre aspas, o meu segundo critério. O meu primeiro critério, ele foi encontrado. Então, o que, que ele devolve para mim? O técnico, e ele devolve para mim a ação, né? A remoção da senha. Se eu coloco um barcode que efetivamente não existe, ele fala para mim, ó, amigão, não está disponível a sua informação. E para ação, ele zera. E isso vai servir para qualquer fator, sendo um cálculo matemático, sendo uma devolução de informação, uma procura. Você pode estar usando esse erro para qualquer fórmula em específico. Porque o que, que ele vai evitar? Ele vai evitar a trazida dos códigos de erro, né? Então, o código de erro, se ele vai popular ou se ele vai poluir a sua tabela, você pode efetivamente trocar ele por valores nulos ou trocar por uma escrita, né, que você pode estar escolhendo aqui e classificando da forma que você precisar. Tranquilo? Ficou claro? Maravilha. Deixa eu ver, acho que é isso.
de fato. Os se erros, eu vou estar tratando isso aqui um pouquinho mais para frente, porque daí é basicamente a mesma situação, mas nesse caso aqui a gente vai ter alguns errinhos, tá? Então, aonde o se erro a gente trata um critério em específico, o se erros é igual o CE/CO, né? Onde a gente tem diversos critérios ao mesmo tempo. Então a gente pode tratar critérios em específico para saber se a gente vai ter erros ou não, tá? E dando um resuminho bacana aqui do que a gente viu hoje. Então a gente tratou C e C aninhado, né? Lógica condicional, o simples ou múltipla, onde a gente vai tendo diversos critérios com C. A gente viu o CE e o CO, a gente tratou o PROC-V e o PROC-X e viu o cierro, né? Os cierros a gente entra nesse critério um pouquinho mais para frente, tá? Então o cierro que é um tratamento elegante de erros, né? Onde você pode efetivamente estar tratando aí e colocando alguns critérios e escritas para ficar mais bonitinho, para você deixar a sua tabela bem ajustadinha, né? Nesse caso aqui. Ficou alguma dúvida da aulinha de hoje? Tranquilo? Que bom, que bom. É, eu imaginei que essa parte de correlação, né, quando a gente entrasse na parte de critérios, fica um pouquinho mais fácil porque você já tem experiência nessa outra parte, né, da programação. Então, o if, o else, aqui é um if error, ali é um proc-v, o VLOOKUP, look-for. Então, é bacana porque dá para fazer uma correlação bem legal, né? E o Excel, de novo, ele vai te dar toda essa visibilidade e flexibilidade de procura. Tá? Eu vou deixar essa tabelinha pronta para envio, vou deixar um enunciado de exercíciozinho aqui na nossa tabela auxiliar e envio para você posteriormente o arquivinho para você poder fazer o exercício.